A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Olha eu aqui de novo, pela infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo, para falarmos a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, dessa feita no segundo trimestre de 2023. Estou aqui mais uma vez com alegria, deixando aqui explicado para os irmãos o porquê do nosso sumiço, não é isso? Já tem aí 6 meses que eu não estava gravando as videoaulas e Deus sabe o motivo. Não foram fáceis os momentos, mas o Senhor nos deu vitória e estamos aqui outra vez, depois de 6 meses, para voltarmos a gravar essas videoaulas com base nas revistas da Escola Dominical da CPAD, tão maravilhosas e edificantes para a nossa vida. Então, meus amados, o motivo do nosso sumiço é porque nós dirigimos congregações aqui na cidade onde nós residimos. Quero até deixar umas imagens, confira aí. Essa é a congregação onde nós agora, pela infinita misericórdia, estamos dirigindo, né? Estamos à frente dessa congregação, e a localidade onde ela está situada, essa congregação, é de difícil acesso, e assim também a dificuldade de transmitir as videoaulas, né? De editar as videoaulas, de transmitir as videoaulas, enviar, postar. A internet é muito dificultosa. Para eu ter acesso à internet, eu preciso me deslocar muito longe. Então isso dificultou. Teve toda a dificuldade de habitação também no lugar. Ali algumas coisas pessoais que eu precisava resolver. Então, por conta disso, eu fiquei esse tempo todo. Mas estou de volta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui agradecer o contato de cada inscrito desse canal, cada irmão, cada irmã, que por aqui mesmo, por essa plataforma, ou pelo Instagram, até mesmo pelo WhatsApp, algumas pessoas entrando em contato com a gente, perguntando o que aconteceu, se eu tinha adoecido, se alguma fatalidade aconteceu. Então eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida de vocês, meus amados, que são inscritos nesse canal e que se preocuparam conosco, né? Estamos bem, graças a Deus estamos muito bem, só esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. E o motivo do nosso sumiço foi esse mesmo, foi a mudança de um local para outro e as dificuldades que nós enfrentamos nessa nova localidade, né? Mas estamos de volta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e peço que os irmãos continuem orando por nós, porque as dificuldades elas permanecem, mas em nome de Jesus nós iremos vencer para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então vamos lá, nós estamos agora estudando, vamos dar início à lição, né? A revista do segundo trimestre de 2023. Deixa aqui, você acompanha aí na tela o tema geral dessa revista. O tema geral é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Meus amados, eu não tenho dúvida de que essas lições serão extraordinárias e impactantes para a nossa vida e para as nossas famílias. Então esse foi o tema geral da nossa lição. Quero deixar aqui, visto que é a primeira lição do trimestre, quero deixar aqui um comentarista dessa revista. Você acompanha aí na tela o comentarista dessa revista. É o professor e pastor Elienay Cabral. Então aí está o comentarista da nossa lição
dessa lição tão maravilhosa do segundo trimestre de 2023. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quero deixar, visto que aqui também é uma lição introdutória, quero deixar o sumário daquilo que nós vamos estudar no decorrer desses 3 meses. Acompanhe aí na tela o sumário da nossa revista. A primeira lição: quando a família age por conta própria. A segunda lição: a predileção dos pais por um dos filhos. A terceira lição: ciúme, o mal que prejudica a família. Lição 4: ídolos na família. Lição 5: motim em família. Lição 6: pais zelosos e filhos rebeldes. Lição 7: o relacionamento entre nora e sogra. A 8ª lição: a importância da paternidade na vida dos filhos. A 9ª lição: uma família nada perfeita. A 10ª lição: quando os pais sepultam seus filhos. 11ª lição: os prejuízos da mentira na família. Lição 12: criando os filhos saudáveis. E lição 13: a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Eita, louvado seja o nome do Senhor. Então aí está, meus amados, as lições que nós vamos discorrer no decorrer desses 3 meses, permitindo o Senhor, e que assim seja para a glória do nome dele. Então vamos lá, meus amados, vamos para o título da nossa lição. Você acompanha aí na tela o título da lição, da primeira lição desse trimestre. O título é: quando a família age por conta própria. Quando a família age por conta própria. Bendito seja o nome do Senhor. Você acompanha aí na tela também o textual da nossa lição. O textual está em Gênesis capítulo 17, verso 19, e diz assim, abre aspas: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17, verso 19. Então aí está, meus amados, o textual dessa lição. Deixa aqui também registrado a verdade prática para nós. Acompanhe na tela a verdade prática que diz assim: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Muito forte, meus amados, essa verdade prática, e com muitos aprendizados para a nossa vida. Glórias ao nome do Senhor. Quero aqui, meus amados, deixar registrados tópicos e subtópicos da nossa lição. Você acompanha aí na tela os tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro tópico é: Deus faz promessas a Abraão. O primeiro subtópico é: o encontro de Deus com Abraão. O segundo subtópico diz: a dúvida diante da espera. Terceiro subtópico é: Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. O segundo tópico da nossa lição diz: interferência no plano de Deus. O primeiro subtópico desse tópico diz: a tentativa de Sara em ajudar a Deus. O segundo subtópico diz: os dois vacilam na fé. O terceiro subtópico diz: o problema da precipitação. O terceiro tópico, meus amados, dessa lição tem como título: as consequências de uma decisão precipitada. O primeiro subtópico desse tópico diz: o conflito na família de Abraão. O segundo subtópico diz: a fraqueza de Abraão. E o terceiro subtópico diz: uma opinião equivocada acerca de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Dá para nós vermos, meus amados, que será uma lição gloriosa para a nossa vida, de muitos aprendizados. Eu quero deixar aqui também, meus amados, destacado
os objetivos gerais dessa lição, os objetivos da nossa lição. Acompanhe na tela os objetivos da nossa lição. Via de regra, meus amados, são 3 objetivos. O primeiro deles é identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. Assim, o segundo objetivo é reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E o terceiro objetivo é entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários à família. Aí está então, meus amados, os 3 objetivos da nossa lição. Faço isso, meus queridos. Talvez para alguns seja um tanto quanto dispendioso, cansativo, mas eu faço isso didaticamente, meus amados, para que fique ali, gravado, registrado na nossa mente essas informações aí, principalmente algumas visto ser essa a nossa primeira aula, tá bom? Deixo aqui um outro alerta para você, querido irmão, que nós não temos a pretensão de correr na lição. Tudo quanto ou o máximo possível que nós pudermos extrair da lição, nós vamos extrair. Por isso você vai perceber que geralmente as nossas lições elas são grandes, 1h30, 2 horas, porque eu quero, juntamente com você, explorar o máximo possível da nossa lição. Eu não quero trazer uma aula superficial, mostrando alguns pontos, mas eu quero mergulhar juntamente com você e extrair riquezas preciosas para a nossa vida, com base aqui na lição da Escola Bíblica Dominical. Amém, meus amados? Amém? Se você está gostando e se você quer nos ajudar, se você não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, porque fazendo isso estará nos ajudando, Inscreva-se se você não é inscrito, deixe o seu like agora para nos ajudar. Fazendo isso, o YouTube vai fazer com que mais pessoas sejam agraciadas, mais pessoas sejam alcançadas, mais pessoas sejam enriquecidas. Fazendo isso, vai fazer com que o nosso canal seja mais indicado pelo YouTube para outras pessoas, e esse é o intuito do canal, fazer com que a palavra do Senhor possa ir mais longe. Amém, meus amados? Então vamos lá, prepare-se, abra o seu coração, revista na mão, Bíblia na mão, caneta, caderno, e prepare-se para anotar aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Quando eu olho aqui para o título da nossa lição, e essa é a particularidade do nosso canal, nós extraímos alguma coisa do título, do textual, da verdade prática. Tudo isso são pontos importantes dependendo do caso, e a gente deixa ressaltar essas coisas. Então, o primeiro ponto, olhando aqui para o título da nossa lição, quando diz: quando a família age por conta própria. Eu deixo destacado aqui 2 formas que a família tem de agir por conta própria, 2 formas de agir por conta própria. O primeiro, no impulso, sem consultar a Deus. Então, uma família age por conta própria, um casal age por conta própria, quando eles agem no impulso, de imediato, sem consultar a Deus, sem pedir orientação a Deus, sem pedir conselhos a Deus. Agiu no impulso, no momento, de maneira impensada, agiu no impulso. É a primeira forma que a família age por conta própria. A segunda forma que a família age por conta própria é que não dão crédito ao que Deus já deixou escrito. Uma coisa é não consultar a Deus, pedir conselhos a homens de Deus, é o primeiro. Segundo, é não dar crédito àquilo que Deus já deixou estabelecido. E o que eu me refiro? Eu me refiro à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela tem conselhos para tudo o que nós precisamos, meus amados, até mesmo com base nesse tema que nós estamos estudando, conforme esse tema que nós estamos estudando,
na Bíblia Sagrada a respeito da família. Tem conselho de Deus para a família? Absolutamente. Então, uma outra forma da família agir de maneira por conta própria, é quando ela deixa de dar crédito àquilo que Deus já deixou estabelecido. Ou seja, a Bíblia Sagrada, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero meditar aqui alguns pontos também com os irmãos na verdade prática. A verdade prática diz assim: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui 3 pontos destacados para nós. O primeiro deles, o que é precipitação? Porque a verdade prática diz: quando o ser humano se precipita. O que é então a precipitação? Precipitação, de maneira bem simples, significa dizer rapidez de quem age irrefletidamente, sem pensar, depressa, afobação. Essa é a característica de alguém que age precipitadamente, de maneira precipitada. Rapidez de quem age irrefletidamente. Então note que agir por conta própria, agir precipitadamente, na grande maioria esmagadora das vezes, é alguém que age sem refletir, ou seja, irrefletidamente. E se nós agimos, se alguém age de maneira sem refletir, meus amados, com certeza absoluta, essa pessoa não fará uma escolha boa, essa pessoa não chegará a um resultado, a um objetivo satisfatório. Pelo contrário, aqui ela fará uma escolha ruim e trará realmente consequências para a sua vida ou até mesmo para a sua família, como nós estamos vendo aqui. Então, o conceito de precipitação é esse: rapidez de quem age irrefletidamente, sem pensar, depressa, afobação. Bendito seja o nome do Senhor. Note que a verdade prática também diz assim: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Quando eu olho para o textual ou a verdade prática, eu destaco essa lição: que Deus, Ele tem um plano para tudo e para todos. Note que a verdade prática diz que quando alguém se precipita dentro do plano de Deus, isso trará consequências ruins, inevitáveis. E eu digo, com base nessa verdade prática, que Deus tem um plano para tudo e para todos. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para a minha família, Deus tem um plano para a tua família. Por isso que eu digo, Deus tem um plano para tudo e para todos. Quer ver? Confira comigo, meus amados. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. É um salmo que fala a respeito da onisciência, da onipotência e da onipresença de Deus. Salmo 139, o verso é o 16. Salmo 139, o verso é o 16, e diz assim a palavra do Senhor: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro, veja só, meus amados, no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Dependendo da tradução, isso fica mais claro ainda, quando o salmista diz que Deus escrevia a vida dele, Deus escrevia a vida do salmista, sem que nada ainda tivesse acontecido. Então nós percebemos por esse Salmo 139, 16, que Deus tem sim um plano para cada pessoa.
Deus ele tem uma trajetória para cada pessoa, seja para a pessoa, seja para a família. Agora, uma coisa é certa, mesmo Deus escrevendo ou tendo um plano para cada pessoa, para cada família, Ele não tira a nossa liberdade, Ele não tira o nosso livre-arbítrio. É como se o projeto de Deus estivesse aqui e Ele me dá a liberdade de andar paralelo a esse projeto dele, de maneira que eu venha fazer a minha história, eu venha fazer a minha vida, o percurso da minha história. Mas o certo é, e a Bíblia assim nos diz, que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas no final é caminho de morte. O que cabe a nós então, meus amados, é fazer com que nós venhamos sair desse caminho que nós estamos tentando construir e ir para os caminhos ou os planos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira coisa que eu quero destacar dentro da verdade prática, meus amados, aqui para nós, é que não somente os planos de Deus, mas em toda a precipitação tem consequência. Porque a verdade prática diz que quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, e eu estou trazendo essa verdade para nós, que não é somente nos planos de Deus, mas em toda e qualquer situação que nós nos precipitarmos, nós teremos consequências, como diz a nossa verdade prática, inevitáveis. Toda e qualquer situação nós teremos consequências inevitáveis, viagens, casamentos, projetos, uma compra, uma escolha, uma decisão, tudo isso, se nós fizermos precipitadamente, nós teremos consequências inevitáveis. Veja comigo Provérbios capítulo 16, o verso é o 18. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez precede a queda. Por que eu trouxe esse verso? Eu trouxe esse verso porque uma coisa está atrelada à outra. Por exemplo, a soberba vai à frente da ruína, ou seja, todo aquele que é soberbo, atrás dele já vem acompanhado a ruína. Não tem como fugir disso. Todo soberbo, um dia, ele será ou cairá na ruína, porque é princípio bíblico. Uma coisa está atrelada à outra. Quando ele diz aqui que a altivez de espírito, que quer dizer a mesma coisa de arrogância, de prepotência, todo aquele que é altivo de espírito, atrás dele vem a queda, vem a destruição, vem as coisas ruins. Então note que a Bíblia aponta para isso, para coisas que estão atreladas à outra. Quando nós olhamos para a precipitação, tem algo atrelado à precipitação. O que é? As consequências inevitáveis, as consequências ruins. Então eu quero deixar destacado aqui para nós, meus amados, essa verdade, que todo aquele que age precipitadamente, o que ele pode esperar, o que ele pode colher, são coisas ruins, consequências talvez irreversíveis para a vida pessoal e para a família. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para o textual. Eu sei que já falamos bastante, nem entramos ainda na introdução. Para mim não tem problema. Eu quero extrair o máximo para nós dessa lição, meus amados. Amém? Vamos olhar aqui para o textual, que está em Gênesis capítulo 17, o verso 19, que diz: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu destaquei aqui a precipitação já havia acontecido. Em Gênesis capítulo 17, verso 19, a precipitação de Sara ou de Sarai e Abrão já havia acontecido. Por isso esse destaque do verso 19, na verdade. Por que isso? Porque na verdade,
porque Deus está dizendo que não era como eles tinham feito, não era aquele rapaz que Deus havia escolhido, mas sim Isaque, bendito seja o nome do Senhor. Então é como se eles tivessem, porque assim foi de verdade, eles cometeram um erro. Jesus está dizendo, na verdade era isso, era esse, era assim que eu queria, bendito seja o nome do Senhor. Então no capítulo 17 já aconteceu a precipitação. E qual foi essa precipitação? Daqui a pouco nós vamos revelar, nós vamos identificar no decorrer da nossa lição. Então veja, aqui já havia, ou aqui a precipitação já havia acontecido, que no caso é no capítulo 16. Deus está deixando mais claro o que eles ignoraram, que Sara era quem seria a mãe ou do filho da promessa de Abraão. Sara era quem seria a mãe, e não Agar, como no decorrer da história mostra. Seria Isaque e não Ismael, como o decorrer da história nós vamos perceber. Então eu quero deixar aqui registrada essa verdade aqui para nós. No capítulo 17 a precipitação já havia acontecido. A precipitação aconteceu no capítulo 16, quando Sarai oferece Agar para ser ali a concubina dela, para ser aquela que iria gerar um filho de Abrão, para que a promessa de Deus viesse se cumprir, quando na verdade não era nada disso. Eles simplesmente se precipitaram, e essa precipitação teve consequência. Assim nós vamos perceber no decorrer dessa lição. Amém, meus amados? Vamos então agora para a introdução da lição. A introdução da lição diz assim: ao longo desse trimestre estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderaremos que, diferentemente dos outros trimestres, os assuntos se referem aos problemas do cotidiano familiar. Então note, as famílias têm problemas, e muitos, não são poucos. Então nós vamos ver alguns problemas concernentes à família, de maneira que nós venhamos evitá-los. Se estamos realizando, deixá-los, abandoná-los. Se estamos vivendo, buscar a resposta, buscar a solução, buscar uma saída para este problema com base nos exemplos da Bíblia Sagrada. Então o primeiro problema que nós estamos estudando é o quê? É a precipitação. Abraão e Sara se precipitaram em relação a uma promessa que Deus havia feito deles terem um filho, de maneira que Abraão tivesse um descendente. Continuando, veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto aos problemas de comunicação conjugal. Veja só, comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Quantas mazelas, meus amados, cercam as famílias, quantas mazelas, quantos males assolam as famílias, e nós podemos aqui perceber, nessa simples introdução, essa realidade dentro das famílias, Problema de comunicação, quando o esposo não consegue se comunicar com a esposa, é só na briga, é só na pancada, é só nas agressões verbal, até física muitas das vezes, Tem o ciúme, tem a rebeldia dos filhos, tem as intrigas, as mentiras. Quantos casais vivem com base em mentiras, não é isso? Tem as mágoas, mulheres feridas, homens feridos. Temos aqui a dificuldade dos pais em relação à criação dos filhos, que é uma outra coisa que eu identifico que está muito forte nos nossos dias. Os pais tendo dificuldade de criar os seus filhos, os pais perdendo o controle dos seus filhos. Só Deus para ter misericórdia. Por isso precisamos, meus amados, dos conselhos de Deus contidos na palavra do Senhor, para driblarmos essas dificuldades que assolam as famílias.
Continuando a leitura da introdução, nesta lição em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando no cumprimento da promessa. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir, ou seja, de praticar, de viver a voz do Senhor para ouvir a voz do coração que é enganoso, como disse lá Jeremias no capítulo 17, verso 9, Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração do homem, corrupto, mais do que qualquer outra coisa, quem o conhecerá? Então assim é que a Bíblia vai se referir a respeito do coração do homem, enganoso, mentiroso. Provérbios capítulo 14, verso 12, vai nos dizer a respeito disso também, dos caminhos dos homens, do coração do homem. Provérbios 14, 17 diz, Provérbios capítulo 14, verso 12, me perdoe, Provérbios capítulo 14, verso 12, que diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são caminhos de morte. Então veja, meus amados, nós não somos guiados pelo nosso coração. A família não deve ser guiada pelo achismo, ela deve ser guiada pelos princípios da palavra de Deus, pela voz de um Deus que é onisciente, que sabe das coisas antecipadamente, queridos. É assim que nós teremos vitória. É assim, se nós queremos vencer, que precisamos agir, proceder com base na Bíblia Sagrada. Amém? Então veja só aqui, tomando ainda um ponto da nossa introdução que eu gostei muito, quando o autor diz assim: nesta lição especial focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai e Abrão ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando no cumprimento da promessa. Glórias ao nome do Senhor. Eu deixei aqui uma reflexão para nós, dizendo assim: quantos de nós já temos tentado agir assim? Quantos de nós já temos agido desta maneira, tentando, entre aspas, ajudar a Deus no cumprimento da promessa? Como eu coloquei aqui, meus amados, quantos líderes querem ser pastores, quantos obreiros que têm chamada de Deus, muitas das vezes até mesmo para ser um pastor, mas ele se precipita, ele toma caminhos, atalhos, ele não espera no tempo certo, ele quer apressar as coisas, e hoje vive um ministério frustrado, e hoje vive decepcionado, porque o tempo de Deus para ele não havia chegado. Tomou atitudes, fez aliança, meu Deus, só Deus para ter misericórdia. Isso é apenas um exemplo, queridos, que nós vemos no nosso dia a dia, e é uma realidade, é um fato. Mas quantos de nós não agimos assim, querendo apressar as promessas de Deus, tomando atalhos, fazendo alianças com quem não deveríamos fazer, assinando papéis que não deveríamos assinar? Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da tua vida, da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade para o primeiro ponto da nossa lição, que diz assim, queridos: Deus faz promessas a Abrão. Deus faz promessas a Abrão. O primeiro subtópico diz: o encontro de Deus com Abrão. A leitura diz assim, meus amados, do tópico: Abrão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinham filhos. Essa era uma realidade do casal. Eles não tinham filhos, apesar das vitórias que Abrão tinha junto com Sarai.
eles não tinham filhos. Continuando, no capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos. Veja só, no capítulo 12 ele tinha 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Isso está em Gênesis capítulo 12, verso 4. No capítulo 15, o Senhor faz uma promessa específica de um herdeiro. Então veja, no capítulo 12 é uma promessa geral. Já no capítulo 15, Deus ele é mais específico ainda, que daria para ele um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasce, o patriarca tinha 100 anos. Então nós temos as promessas, da primeira promessa até o cumprimento dessa promessa. Nós temos aí 25 anos. A promessa de Deus, o plano que Deus havia escrito, como disse lá Salmo 139, Salmo 139, que Deus tem um plano para cada um de nós. O plano de Deus demoraria 25 anos, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. As anotações que eu fiz aqui, meus amados, é assim. A primeira delas é que cada promessa tem um tempo. Cada promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, para uma família, para as nossas famílias, cada promessa tem um tempo. Por exemplo, quando nós olhamos para Isaías capítulo 7, o verso 14, nós vemos ali uma promessa da vinda do Messias, ou seja, da vinda de Jesus Cristo. É uma promessa, é uma profecia, é Deus ali prevendo algo do futuro. E nós vemos esse cumprimento lá em Mateus, falando a respeito do nascimento de Jesus. Mas quanto tempo levou? Os estudiosos dizem que levou 700 anos para que essa profecia, essa promessa se cumprisse. Outra coisa, João capítulo 14, verso 3, Jesus, próximo de ser assunto aos céus, ele faz uma outra promessa. Qual é a promessa? Do arrebatamento, da vinda dele, para arrebatar a sua igreja, para que onde ele estivesse, assim também a sua igreja também pudesse estar. E se nós formos perceber, meus amados, de quando Jesus falou até nos nossos dias, tem aproximadamente ou mais ou menos 2000 anos. Olha só, para você ter uma ideia, que cada promessa tem um tempo. A Bíblia diz que para tudo tem um tempo, Cada promessa tem um tempo. A vinda do Messias, a primeira, durou 700 anos. A segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento, nós já estamos vivendo depois dela 2000 anos, mais ou menos 2000 anos. Então note, queridos, que cada promessa tem um tempo. Tem promessas que demoram coisa de dias para se cumprir. Tem promessas que demoram semanas para se cumprir, meses para se cumprir, anos para se cumprir. No caso de Sarai e Abrão, levou 25 anos. Quem sabe você já estava esperando algum tempo a promessa de Deus se cumprir. Não se precipite, não busque os atalhos, não busque subterfúgios. Espera no Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Entenda, cada promessa tem um tempo para ser cumprido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui uma outra observação para nós, meus amados, dizendo assim, porque a nossa revista diz: assim podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa. Esse esperou, na verdade, como eu coloquei aqui, eles esperou, na verdade, deveriam ter esperado. Só que eles não esperaram o cumprimento da promessa, que agora nós descobrimos que é 25 anos. Mas Abraão e Sarai não imaginavam que levaria esses 25 anos. Nós estamos vendo agora porque fica mais fácil para nós descobrirmos que realmente levou esses 25 anos. Mas note, eles não esperaram 25 anos,
eles até se precipitaram no cumprimento dessa promessa. Eles deveriam ter esperado. Assim também nós, queridos, se não nos atentarmos, nós podemos nos precipitar. Então espere as promessas de Deus se cumprir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui no segundo tópico da nossa lição, que diz assim: a dúvida diante da espera. A dúvida diante da espera. A leitura diz: após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abrão. Abre aspas, diz: Senhor Jeová, que me há de ser, que me há de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Esse questionamento revela que sua fé estava o quê? Em crise. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse tópico é a respeito da dúvida, a dúvida diante da espera. Deus fez a promessa, só que Abraão e Sara começaram a olhar o quê? Para as circunstâncias, e as circunstâncias diziam que aquela promessa, as circunstâncias, queridos, as circunstâncias diziam, ou apontavam para a impossibilidade da realização daquela promessa. Daí, essa dúvida, olhada pelas circunstâncias, impulsionaram este casal a ter uma atitude precipitada. Como eu coloquei aqui o primeiro ponto para nós, dizendo aqui, aqui está o X da questão: a dúvida ou a falta de fé. Isso é uma coisa que acontece comigo, que acontece contigo, que acontece conosco. Diante das promessas, as dúvidas vêm, a falta de fé vem, ou a fé diminui, a fé é abalada. Mas onde está o segredo da coisa? É que nós precisamos lutar contra isso, crendo, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, as dúvidas virão, aprenda isso, as dúvidas virão, a falta de fé aparecerá, mas nós precisamos continuar crendo, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, meus amados, como eu coloquei aqui, veja comigo aqui, coloque-se no lugar de Abraão e de Sara. Abraão já idoso, Sara já idosa, não tinha mais o costume das mulheres, como o texto bíblico vai dizer, e ainda por cima era estéril. Então veja as circunstâncias que essa promessa ela foi feita. Abraão velho, Sara velha, estéril, já tinha cessado as regras das mulheres. Você consegue imaginar então a dificuldade que esse casal teve? Eu não estou defendendo a precipitação, pelo contrário, estou fazendo você refletir junto comigo a respeito da dificuldade que esse casal teve. Mas na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, o apóstolo Paulo diz que nós não andamos por vista, ou seja, nós não andamos pelas circunstâncias, nós não andamos por aquilo que vemos, por aquilo que enxergamos, mas nós andamos por fé. Já em Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas a certeza ou convicção daquilo que esperamos. Não é porque as circunstâncias não estão favoráveis que a promessa não vai se cumprir, porque aquele que prometeu
é fiel, meus amados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos ver no tópico 3 que apesar das circunstâncias não serem das melhores, Deus iria, no nosso linguajar, Ele ia dar um jeito de cumprir a promessa que Ele fez. Falando humanamente, meus amados, porque Deus Ele tem poder para tudo. Mas então note a circunstância em que Sara e Abraão estavam. As dúvidas vieram, os questionamentos vieram, a insegurança veio, mas eles fizeram como Pedro, olharam para a circunstância. Pedro foi chamado por Jesus para ir até Jesus. Ele anda por cima das águas. Daqui a pouco ele tira a visão de Deus e passa a olhar para a circunstância, para as ondas. Ele começa a naufragar. O que nós precisamos é olhar para aquele que fez a promessa, e porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então esse é o detalhe que eu quero deixar aqui registrado para nós, meus amados, nesse tópico. Mesmo com as circunstâncias apontando para a impossibilidade da realização da promessa, creia, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o terceiro subtópico, que diz assim: Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. A leitura diz, como vimos em Gênesis 15, 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz: eu sou o Senhor. Veja só, queridos, Deus faz a promessa, mas antes disso ele diz a Abraão: eu sou o Senhor. Interessante que o salmista diz que o Senhor que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Continuando, de modo que Ele desfez, ou seja, Deus desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: este não será o teu herdeiro. Este quem? Ismael, que já tinha nascido Ismael, mas aquele que há de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, Isaque. Continuando, aqui Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base. Onde é que as promessas de Deus têm base? No seu próprio caráter, no próprio caráter de Deus. Continuando, pois Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria Ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Números capítulo 23, verso 19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sara a confiança na promessa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o tópico anterior diz que não são as circunstâncias em que nós devemos nos apegar, mas naquele que prometeu. E onde é que está firmado a promessa de Deus? No seu próprio caráter, no seu nome, no seu caráter. Por isso, meus amados, não tem como dar errado uma promessa que Deus faz. Não tem como falhar. Não tem como não dar certo a promessa que Deus faz, porque Ele pega o seu próprio nome, o seu caráter, e coloca como a base da sua promessa. Eu coloquei dizendo assim, o que está em jogo quando Deus faz uma promessa, o que está em jogo quando Deus faz uma promessa é o seu próprio caráter. Por isso não falha. É como se alguém fosse fazer um empréstimo, e esse empréstimo precisa de uma caução, precisa de alguma coisa que, se aquela pessoa não pagar, aquele objeto ficará como pagamento. É assim que Deus faz. É tanto que a promessa da vinda dele, Ele deixou o Consolador. O Consolador é a evidência de que Jesus realmente Ele vai voltar.
E as promessas de Deus, as promessas que Deus nos faz, tem como base o seu nome. Então, meus amados, é impossível, mesmo que as circunstâncias sejam das piores possíveis, é impossível a promessa de Deus falhar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um outro detalhe que eu destaco aqui para nós, meus amados, é aqui no finalzinho, quando a lição diz assim, infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Bendito seja o nome do Senhor. O detalhe que eu destaco é: a lição não caminha para esse ponto, mas quero aqui aproveitar o que? As três fontes, os três tipos de promessa. Nós estamos falando aqui de promessas que Deus faz, mas a Bíblia aponta para três fontes de promessas. A primeira, de Deus; a segunda, do diabo; e a terceira, dos homens. Então nós temos três fontes de promessas, meus amados: fonte da promessa feita por Deus, promessas feitas pelo diabo e promessas feitas pelos homens. A que vai se cumprir é a de Deus. A do diabo falha, a dos homens falha. Por isso talvez algumas pessoas estejam frustradas, decepcionadas, porque não foi Deus quem fez a promessa, mas foi o homem que prometeu, ou foi o próprio diabo quem prometeu. E quando o homem ou o diabo prometem, não vai se cumprir. Você pode anotar aí Gênesis capítulo 3, verso 4, quando ele diz assim: é verdade que Deus falou que se vocês comerem dessa fruta vocês vão morrer? Não, isso não vai acontecer, vocês não vão morrer. Olha, ele está prometendo, ele está garantindo uma coisa, que se Adão e Eva comessem daquele fruto, eles não iriam morrer, mas eles morreram espiritualmente, porque as promessas do diabo não se cumprem, elas são mentirosas. Ezequiel capítulo 13, versos 6 e verso 7, nós vemos homens também fazendo promessas. Veja comigo aí, Ezequiel capítulo 13, Ezequiel 13, versos 6 e verso 7, diz assim a palavra do Senhor: porventura, Ezequiel capítulo 13, verso 6 e verso 7, verso 6 diz assim: viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem com que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tiveste visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa, quando disseste: o Senhor diz, sendo que o tal não falei? Então note que homens fazem promessas como se de Deus fosse, e não foi Deus, foi o próprio coração humano. Então nós precisamos ter cuidado, meus amados. Quem fez a promessa? Se foi Deus, Ele garante, mas se foi o diabo ou o homem, não espere, porque não vai se cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que a lição não está indo para isso, que nós estamos falando de precipitação, não é isso? Precipitação diante de uma promessa de Deus, mas eu não poderia deixar passar em branco essa verdade para nós, dessas três fontes de promessa, para que nós possamos ter cuidado em relação a isso. Continuando indo aqui, meus amados, para o segundo tópico da nossa lição, que tem como título interferência no plano de Deus. E o primeiro subtópico desse tópico, meus amados, é a tentativa de Sarai em ajudar a Deus. A leitura desse tópico diz: pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade, e naquele contexto ela estava ainda com a idade avançada. Por isso Sarai, persuadiu Abraão de que a melhor forma dele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho.
Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua promessa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, de igual modo como eu havia citado anteriormente, as circunstâncias, esse tópico mais uma vez revela isso para nós. Sara estava de idade, era estéril, e Abrão também já tinha uma certa idade. Olhando ela para a circunstância, ela vai e persuade, ela convence Abraão de que o cumprimento da promessa se daria quando Abrão tomasse a serva de Sara e ali coabitasse com ela e tivesse a criança. Essa, entre aspas, foi a brilhante ideia de Sara, e colocou na cabeça de Abraão que essa seria a forma do cumprimento da promessa de Deus. Abraão, infelizmente, deu ouvido à voz da sua esposa, e aconteceu o que aconteceu. Aconteceu aquilo que não estava no plano de Deus. Eles fizeram algo que não estava de acordo com a vontade do Senhor. Por exemplo, quando nós vemos aqui a lição, diz assim: naquele tempo, no tempo de Abraão e Sara, naquele tempo era permitido fazer isso, para que o homem tivesse um herdeiro. O que era permitido naquele tempo? Que a senhora, que tinha ali as suas servas, ela não podendo dar filhos ao esposo, pegava uma de suas servas e entregava ao seu esposo, de maneira que agora aquela serva ia ter filhos com o esposo, mas aquele filho seria como se dela fosse. Isso era permitido no tempo de Abraão e de Sara. O detalhe que eu digo aqui para nós, meus amados, é que essa realidade não era entre o povo de Deus. Essa realidade era entre as nações vizinhas, entre os povos vizinhos. Nunca foi da vontade de Deus a poligamia, nunca foi. Por isso que, dentre tantos pecados, meus amados, esse é um deles. Além da precipitação, essa questão da poligamia, um esposo com muitas esposas. Então veja só, essa realidade da senhora entregar uma serva para o seu esposo era das nações vizinhas. Segunda situação, e é um detalhe que puxa desta realidade, em Deuteronômio capítulo 25, versos 5 e 6, nós vamos ver ali uma particularidade já autorizada por Deus. Quer ver? Confira comigo Deuteronômio capítulo 25. Deuteronômio capítulo 25. Deuteronômio capítulo 25, o verso 5 e o 6. O verso 5 e o 6 diz assim, ó: e o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome. 5 e 6, né? Verso 5 e verso 6. Vou ler o 5 aqui, ó. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer, veja o detalhe: quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filhos, então a mulher do falecido não se casará com um estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague de Israel.
Note que isso é uma orientação do próprio Deus, mas há algo muito diferente daquilo que Sara fez com Abraão. Aqui é quando dois irmãos moram juntos, um desses irmãos é casado. Esse irmão que é casado morre, e ao morrer, essa esposa não tinha filhos. Para que o nome do falecido não se perdesse em Israel, era obrigado o outro irmão, que no caso era cunhado, casar com a viúva, para suscitar filhos, ou o nome do irmão que faleceu. Então essa é uma orientação de Deus para o seu povo, mas o detalhe é, tinha uma morte, tinha um falecimento, não era quando a pessoa estava viva, senão isso feria os princípios do próprio Deus. Então note esse detalhe que eu destaco aí para nós, meus amados, em relação a isso. Uma coisa é Sara ter oferecido a sua serva para o seu esposo, porque essa era uma realidade, não do povo de Deus, das nações. Já começou errado aí. Já essa outra orientação de suscitar o nome do falecido, note que tem ali um falecimento, tem uma morte. Ele não estava vivo para que o cunhado viesse coabitar com a irmã ou com a esposa do irmão. Não, ele tinha que ser falecido, ele estava morto. Esse é o detalhe que eu digo aqui para nós. Continuando, aqui no final, o autor diz assim, o autor da lição diz assim: na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua promessa. Bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui o princípio da mútua ajuda espiritual. Vamos imaginar que Abraão tivesse uma espiritualidade maior de Deus, ou com Deus, do que Sara. Isso é apenas uma imaginação, meus amados, não que a Bíblia se revele. Mas veja, vamos imaginar que Abraão tivesse uma espiritualidade maior, Sara viesse com aquela proposta: não, toma minha serva Agar, e a promessa de Deus se cumprir. Nesse caso, Abraão tendo uma espiritualidade maior, mais forte, uma fé mais vigorosa, ele diz: não, o Deus que me chamou, o Deus que fez uma promessa para mim, de uma terra que manava leite e mel, é um Deus poderoso, é um Deus grandioso, é um Deus excelso, é um Deus fiel. Não, vamos esperar a promessa de Deus se cumprir. Era essa atitude que Abraão deveria ter tido, sendo ele o sacerdote, sendo ele o cabeça da família, sendo ele aquele que tinha uma espiritualidade maior com Deus, uma intimidade maior com Deus. É assim que deve acontecer dentro de uma casa, dentro de uma família, meus amados. Naturalmente, de fato, numa família, num casal, alguém tem uma espiritualidade mais profunda com Deus. E deve existir o quê? Como eu coloquei aqui, o princípio da mútua ajuda espiritual. É bem verdade que mesmo aquele que tem uma fé maior, em algum momento ele vai se encontrar mais fraco, mais debilitado espiritualmente. É quando o outro vem e ajuda. Isso deve existir na família para que haja êxito, para que haja sucesso, para que haja vitória. Ajuda, o princípio da ajuda mútua espiritual. Amém, meus amados? Que foi o que não aconteceu, infelizmente, na história de Abraão e de Sara. Vamos lá, o ponto 2: os dois vacilam na fé. Os dois vacilam na fé. A leitura diz assim, no capítulo 15, Abraão é um homem de fé. No capítulo 16, a situação muda. Foi aquilo que eu disse. Mesmo aquele que tem uma profundidade com Deus, uma intimidade com Deus, uma fé grande, em algum momento da vida, ele vai se encontrar fraco. Foi o que aconteceu com Abraão. Então veja, no capítulo 15, Abraão é um homem de fé. No capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de sua esposa ou de sua mulher, conforme
16, verso 2, abre aspas, diz: e ouviu Abraão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer interferir no plano original de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então note, no capítulo 15, Abraão é um homem cheio de fé. No capítulo 16, as dúvidas, e ali a voz ou as petições da sua mulher fizeram com que aquele homem já não olhasse mais para o Deus de poder, o Deus grande, o Deus excelso, e olhasse para as circunstâncias e desse crédito à voz da sua esposa. Quando eu olhei para esse texto, essa história, meus amados, eu não sei com vocês, mas comigo foi assim, muito de imediato, né? De igual modo como Abraão deu crédito à voz ou à petição da esposa Sarai, Adão deu crédito à voz de Eva, deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Eva. Já nessa história, Abraão deixou de confiar em Deus para dar ouvido à voz de Sarai. É um pequeno detalhe que eu quero deixar aqui. O que eu quero ressaltar também para nós, meus amados, é que com essas duas histórias, as mulheres interferindo, não significa que uma esposa não possa dar um bom conselho. Nós precisamos ter cuidado aqui. A lição não está dizendo, ou a Bíblia não está afirmando que as mulheres sempre vão ter um conselho ruim. Não é isso que é a lição. Pelo contrário, tem mulheres sábias, muitas mulheres sábias. É tanto que a Bíblia diz que a mulher sábia faz o quê? Ela edifica a sua casa. Então tem mulheres sábias, sim, tem mulheres com bons conselhos, sim. São casos aqui talvez isolados, meus amados, porque alguém pode dizer: ó, nunca mais eu vou dar crédito no que tu fala, nunca mais eu vou acreditar no que tu fala. Olha o que a Eva fez com Adão, olha o que Sarai fez com Abraão. Não, meus amados, pelo amor de Deus, tem mulheres de Deus, mulheres que têm o Senhor com espiritualidade profunda com Deus, sábias, têm discernimento. E isso é maravilhoso, ter uma esposa sábia, temente a Deus, adoradora, que tem discernimento das coisas. Isso é maravilhoso. Chegue em um consenso. Bendito seja o nome do Senhor, e desfrute das promessas do Senhor dentro do tempo de Deus, sem a precipitação. Um outro detalhe que eu destaco desse tópico, meus amados, é quando o autor diz assim, a verdade é que diante das reclamações de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Estava Abraão esperando a promessa de Deus. Sara também sabia que um filho viria, ou tinha uma promessa de um herdeiro. Daqui a pouco ela olha para as circunstâncias e não acredita mais nos milagres, nesse Deus poderoso. Tem essa, entre aspas, brilhante ideia de entregar a sua serva a Agar. E eu acredito que ela vai até Abraão, diz a primeira vez, a segunda vez ou a terceira vez. Porque eu não acredito que ele foi de a primeira vez, meus amados. Eu sei que nada diz na Escritura, mas eu não acredito que ele não foi na primeira vez. Ela ficou ali tentando uma vez, duas vezes, três vezes, insistindo. E Abraão aquietou-se e deu crédito à voz
da mulher. O interessante é que a revista diz assim, a verdade é que diante das reclamações da sua esposa, diante das reclamações da sua esposa, a Bíblia, como eu coloquei aqui, a Bíblia fala muito da mulher rixosa, A Bíblia fala muito da mulher rixosa. Por exemplo, o que é uma mulher rixosa? É só separar rixosa, essa rixa, Uma mulher que briga, uma mulher que disputa, uma mulher que divide, uma mulher que é briguenta, uma mulher que fala bastante, gasguita, como nós diríamos aqui no nosso linguajar no estado do Pará. Uma mulher gasguita é aquela mulher que não leva desaforos para casa, uma mulher brava, valente, uma mulher que fica ali no pé do esposo todo o tempo, tentando convencer. Então isso é a mulher rixosa, briguenta, uma mulher que reclama. Quando nós vemos os conselhos da Bíblia Sagrada, Provérbios 21:9, Provérbios 21:19 e Provérbios 27:15 fala dessa mulher rixosa. Até diz que é melhor alguma coisa do que estar com ela. Por exemplo, Provérbios 21, meus amados, só para não perdermos o costume aqui de olhar na Escritura, Provérbios 21:9 diz assim: é melhor morar numa meia água do que numa mansão. É melhor morar numa água do que numa mansão e ter como companheiro uma mulher briguenta. Olha só, meus amados, o quão ruim é você, esposa que está me ouvindo, ou até mesmo um esposo que tem uma esposa com essa característica, sabe o quanto é ruim. Esposa, você que está me ouvindo, é péssimo morar com uma mulher rixosa, briguenta, lamenta, que grita, que esperneia, aquela mulher que não leva desaforo para casa. Não é bom. O sábio diz que ele abre mão de uma mansão. Ele abre mão de uma mansão que tem uma mulher rixosa lá dentro, para morar numa meia água, como diz aqui, Em outras traduções, numa casa que tenha goteira, não é isso? No eirado. O eirado é a parte de cima da casa, não tem telhado, é só a laje. Ele prefere ficar lá em cima, no sol, na chuva, no frio, no calor, no vento, na fome. Ele prefere ficar nessa circunstância do que estar com uma mulher rixosa. O Provérbios 21, agora o 19, tem outra verdade em relação a isso. É melhor morar numa terra deserta. Olha só, meus amados, o quão terrível é uma mulher rixosa, a ponto de alguém preferir morar no deserto. Que tem no deserto? Nada. Não tem nada no deserto, mas mesmo assim a pessoa prefere morar nesse deserto do que estar com uma mulher rixosa. Se estar no deserto não é uma coisa fácil, não é uma coisa boa, estar com uma mulher rixosa é pior ainda do que estar no deserto. Provérbios 27:15. Provérbios 27 diz: o gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra são semelhantes. Agora ele compara alguém que está dentro de uma casa onde tem goteira. Não sei se você já teve essa experiência, mas é horrível. Molha a cama, molha o guarda-roupa, molha a televisão, molha tudo. É aquele desespero. E ele diz que está com a esposa rixosa, tem a mesma semelhança. Então fica aqui o alerta para nós, meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você, esposa, que tem essa característica de rixosa,
Você, esposo, que tem essa mulher com essa característica, ore para que Deus mude o caráter dela, transforme a personalidade dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando, meus amados, o terceiro subtópico desse tópico diz assim: o problema da precipitação. O problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula, ao afastar-se da dependência de Deus. O casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Agar engravidou e teve o filho que Abraão sonhava ter, mas provocou o conflito familiar histórico, veja só, entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente, no futuro, entre os filhos de ambas, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa das atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. As consequências dessa precipitação de Abraão permanecem até hoje com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, os judeus e árabes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns pontos para nós dentro desse tópico aqui. O primeiro, quando o autor diz: Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus. É isso, como eu coloquei, é isso que a precipitação faz. Além das consequências, que daqui a pouco nós vamos fazer menção, além das consequências, a precipitação revela o abandono à confiança em Deus. Precipitar-se é dizer: Deus, tu não tens poder, tu não tens capacidade para cumprir. Será que isso é possível, meus amados? É lógico que não, mas a precipitação diz isso. Não que você queira dizer, mas quando há a precipitação, naturalmente nós estamos querendo dizer isso. Porque se nós confiamos em Deus, se nós cremos que Deus é todo poderoso, nós vamos esperar, nós vamos aguardar. Então, lógico, além das consequências, a precipitação indica isso. O quê? Que alguém abandonou, desprezou Deus, em confiar em Deus. A segunda ressalva que eu faço aqui é quando o autor diz: ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Na verdade, meus amados, quando uma escolha é feita, quando uma decisão é tomada, quando nós nos precipitamos, as consequências são inevitáveis. Da feita que Agar deu a sua serva para Abrão e eles coabitaram, não poderiam mais evitar mais nada. Estava fora do controle deles. Não tinha mais como evitar as consequências. Por isso nós precisamos redobrar ainda mais a nossa atenção em relação às nossas escolhas, às nossas decisões, às precipitações que nós temos em nossa vida, no decorrer da nossa vida. Porque, meus amados, há uma frase que diz, quem planta vento colhe tempestade. Ou seja, se nós precipitamos em escolher as coisas, o que nos resta é esperar as consequências. E via de regra, essas escolhas precipitadas não trarão boas consequências. Pelo contrário, são piores. Um outro detalhe, agora nós vamos aqui para as consequências de fato. Quais foram as consequências? Primeiro, Abraão já não ficou tão amistoso com Sara, porque como eu havia ressaltado, eu acredito que Sara insistiu ali algumas vezes até que Abraão acatasse o que ela estava dizendo. Então já houve um desconforto entre eles.
Depois nós vamos ver um desconforto entre Sara e Agar, porque Agar, depois que tem filho, ela se envaidece, ela começa a se achar. E Abraão também, ele começa a dar ali mais atenção para Agar. Ele vai visitar a criança, ele vai ver a criança, ele vai brincar com a criança. Então, note que Sara agora está só distante, vendo aquela cena. Então, começa a ter um conflito entre Sara e Agar. Agar querendo ser a manda-chuva, né? Agar querendo tomar o espaço de Sara, apesar disso não acontecer, mas eu acredito que isso surgiu no coração dela, ela se envaideceu. Então, note que os conflitos começam a aparecer, as consequências começam a aparecer. E o pior delas, meus amados, que é o conflito entre as gerações, a geração de Ismael e a geração de Isaque, como o autor deixou muito bem aqui registrado, judeus e árabes. Até hoje, judeus e árabes, eles vivem em um constante e histórico conflito. Eles não conseguem se harmonizar. Tudo isso seria evitado, meus amados, se Sara e Abraão tivessem esperado a promessa, o cumprimento da promessa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aqui um detalhe dizendo: quando tentam medir forças, porque a nossa lição diz assim: muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. Muitas consequências, muitas atitudes geram consequências. Às vezes, por exemplo, na criação dos filhos, os pais, eles medem forças. A mãe diz uma coisa para o filho, o pai vai lá e desfaz e diz outra coisa. Os pais então estão medindo forças na criação desses filhos, talvez pela querer mostrar ali a autoridade, inferiorizar o outro, e quem vai sofrer? Essa criança, com certeza vai sofrer. Então, dentro de um casamento não pode ter a precipitação, dentro de um casamento não pode ter a medição de força. Querer medir força, lutar um contra o outro, deve ter harmonia. Os dois devem caminhar juntos para um só propósito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Um outro detalhe aqui, meus amados, que eu faço aqui para nós, é quando ele diz, né? Até hoje as consequências permanecem com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, dos judeus e dos árabes. Podemos dizer que um monstro foi criado. Não que Isaque seja um monstro, não que Ismael seja um monstro, mas o conflito que até hoje acontece, isso é um monstro. É algo terrível, meus amados. O conflito, a guerra, a briga que esses dois povos vivem até hoje é um monstro, se assim poderíamos dizer. E tudo isso poderia ter sido evitado, mas se precipitaram. Então, note a consequência disso. Duas nações que brigam, uma briga histórica terrível. Quantas mortes já não tiveram por conta dessas brigas? Mas começou aonde? Na precipitação de Sara e Abraão. Por isso nós precisamos redobrar a nossa atenção, meus amados, e não sermos precipitados nas nossas escolhas. Vamos aqui para o terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico da nossa lição, meus amados, tem como título as consequências de uma decisão precipitada. O primeiro subtópico diz: o conflito na família de Abraão. A leitura diz: a precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abraão e Sara, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Veja, discórdia, desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar sentiu-se privilegiada. Lógico, ela tinha o filho do patriarca. Agar sentiu-se privilegiada dentro da casa de Abraão,
visto que ele estava dando atenção especial para com ela, por causa do seu filho em seu ventre. Provocou o quê? Ciúmes em Sarai. Esta então começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Então veja, o conflito, olha as raízes, olha as consequências, olha os sentimentos que foram produzidos, que foram criados, que nasceram dentro da casa de Abraão: discórdia, desarmonia, ciúme. Começou a hostilização, briga, contenda, desavença. São essas as consequências, os frutos, as raízes, os sentimentos que brotam pelas escolhas, por causa dessa precipitação que teve Sara e Abraão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu destaquei algumas coisas ainda aqui para nós nesse tópico, dizendo assim: isso que? A discórdia, a desarmonia, ciúme, a hostilização, isso é apenas a ponta do iceberg da precipitação. Ou seja, tem muito mais consequências desastrosas pelas decisões precipitadas. Até mesmo, quem sabe, que Deus o livre, separações, mortes, não é isso? Só Deus para ter misericórdia. Então, o que nós estamos vendo nesse tópico é apenas a ponta do iceberg, a pontinha das consequências, que para baixo tem coisas piores como consequência da precipitação, meus amados. O outro detalhe, meus amados, que eu cito aqui para nós nesse tópico é assim: quando Deus quer que nós não venhamos pecar, além de muitas coisas, o que Ele não quer é que nós venhamos sofrer as consequências. Deus, Ele não quer que a gente peque porque Ele é santo e Ele quer que nós sejamos santos. Deus não quer que a gente peque porque o pecado ofende a santidade de Deus. Deus não quer que nós pecamos por N situações. Dentre elas é que Deus não quer que nós venhamos sofrer as consequências, porque o pecado, ele traz consequências. Precipitação é um pecado que gera consequências, talvez, ou muitas das vezes, irreversíveis, meus amados. E é isso que Deus não quer que aconteça conosco, que nós venhamos sofrer essas consequências. Esse é um outro detalhe que eu deixo aqui para nós. Então vamos agora para o segundo tópico da lição. O segundo tópico, desse segundo subtópico desse tópico, diz assim: a fraqueza de Abraão. A fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, diante do conselho de ter este filho com Agar, a confiar em Deus e em suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então fala aqui a respeito da fraqueza de Abraão e das circunstâncias em que ele se encontrava, que mesmo ele tendo pouca força, mesmo a circunstância dizendo que a promessa não se cumpriria, ele deveria ter continuado crendo em Deus e persuadir a sua esposa. Eu coloquei alguns detalhes dizendo assim, meus amados: há momentos, sim, que precisamos agir. Uma coisa é a precipitação, uma outra coisa é Deus esperar uma atitude nossa.
esperar uma ação nossa. São coisas distintas e nós não podemos confundir. Uma coisa é precipitação, uma outra coisa é Deus criar um plano e esperar uma atitude nossa, esperar uma ação nossa para que a bênção venha sobre a nossa vida. Por isso nós precisamos de discernimento, meus amados, para que ao fazermos a escolha não nos precipitarmos, e ao fazermos a escolha, escolhermos conforme aquilo que Deus já espera que nós venhamos fazer, que sejam atitudes. Então veja, há momentos sim que precisamos agir, mas para isso precisamos de discernimento, discernir. Será que é uma precipitação ou uma ação que Deus quer que eu tome? Precisamos desse discernimento. Outra coisa, há outros momentos que só Deus pode fazer. O que resta para nós num momento como esse? Esperar, confiar. Veja comigo Salmo 40, como eu coloquei aqui. Salmos 40. Eu estou em Provérbios. Salmos 40. Veja comigo Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Veja só. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu e atendeu o meu clamor. Note que uma atitude de confiança, de espera em Deus, fez com que Deus tivesse uma atitude, ou seja, se inclinasse e ouvisse e atendesse o clamor desse salmista. Então veja, meus amados, nós precisamos ter cuidado com a precipitação, mas também nós precisamos estar atentos em relação a nós termos uma atitude. Deus espera uma atitude nossa. Eu acredito que os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Há momentos que nós precisamos tomar atitudes, fazer as escolhas, mas nós precisamos ter o discernimento se aquela escolha está sendo precipitada ou não. Se não fosse precipitação, porque Deus está esperando que nós vamos ter essa atitude de escolher. Então nós precisamos estar atentos em relação a essa verdade, meus amados. Vamos adiante para o terceiro subtópico desse tópico, que diz assim: uma opinião equivocada acerca de Deus. Uma opinião equivocada acerca de Deus. A leitura diz assim, quando Sarai diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos, porque foi o que ela disse realmente. Continuando, ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a ela convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz de lhe dar o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição, qual os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas, e por isso não podemos deixá-lo, de governá-la com sabedoria. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então note, uma opinião equivocada a respeito de Deus. Sara disse: o Senhor me impediu de gerar. O que nós vemos aqui é que ela teve uma atitude equivocada em relação a Deus. É como se ela não conhecesse com profundidade o Deus a qual ela servia. É por isso que
tempos atrás, ou minutos atrás, eu disse que quando nós olhamos para a história de Abraão e Sarai, nós vemos que Abraão tem mais intimidade, é mais profundo com Deus do que Sara. E nós vemos nessa frase aqui de Sara esta realidade, quando ela diz: o Senhor me tem impedido de gerar. Então veja, e até a lição mesmo diz, né? Diz assim: Abraão não foi tanto, deixa eu ver aqui, meus irmãos, nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Aqui o detalhe, ó, sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar conhecimento suficiente para entender a vontade de Deus. Então o detalhe que eu digo aqui é que homens espirituais levam suas esposas a crescer espiritualmente. Não é que ele vai humilhá-la, eu sou mais espiritual. Não, pelo amor de Deus, isso é egoísmo, isso é prepotência, isso é arrogância. Mas você que percebe que tem mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus, ajude a sua esposa a crescer espiritualmente também. Instigue ela a buscar o Senhor, instigue ela a meditar na palavra, compre um livro para ela, pague um estudo para ela, bendito seja o nome do Senhor. Ajude ela a crescer. Você, esposa, ajude o seu esposo a crescer espiritualmente, porque o que eu vejo é que faltou discernimento espiritual para Sarai aqui nessa história. Faltou discernimento, faltou profundidade. E se assim, meus amados, nós temos um casal que diverge muito em profundidade espiritual, nós vamos ter esses problemas. Atitudes precipitadas, agir carnalmente, agir no impulso. Mas quando os dois têm profundidade espiritual, aí há equilíbrio, há concordância, consonância, há ali pensamentos parecidos, e o nome do Senhor vai ser glorificado, meus amados. Então vamos lá para outro ponto aqui que eu destaquei dentro desse terceiro tópico aqui, no finalzinho, quando diz assim: portanto é preciso atentar para uma lição importante. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais. Não tem como ser contrário a isso, porque está escrito na Bíblia Sagrada: os homens são cabeça da família, os homens são os sacerdotes. Continua dizendo aqui a lição: são em suas casas, e por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. Então veja, Deus atribuiu aos homens a responsabilidade de guiar a família, de conduzir a família, de governar a família, de instruir espiritualmente. São os sacerdotes da casa. Você, pai que está me ouvindo, não se exima dessa responsabilidade que Deus confiou a você. Domine a sua casa, domine o seu lar, governe sua casa, governe o seu lar, instrua seus filhos, sua família a uma vida de espiritualidade mais profunda. Eu coloquei um detalhe dizendo assim: não significa que a mulher ou a esposa venha a ser desprezada, ou os conselhos delas venham a ser desprezados. Não, um homem sábio, um homem sacerdote da casa, ele percebe que o conselho de uma mulher é muito válido. Não é que, como eu já falei aqui, meus amados, que Adão deu ouvido à voz de Eva e vieram as consequências. Não é que Abraão deu ouvido à voz de Sara e vieram as consequências, que eu e você não vamos dar ouvido aos conselhos das nossas esposas. Não é isso que a lição está dizendo. Pelo contrário, nós, como espirituais, você que se considera assim espiritual, ajude sua esposa a crescer espiritualmente.
E ouça os conselhos dessa mulher, que a mulher sábia, ela edifica a casa, bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a conclusão, meus amados, da nossa lição, que diz assim: esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Deus tem promessas para a tua vida, saiba disso. Deus tem promessas para a tua vida, mas cuidado nesse tempo, até em que a promessa vai se cumprir, para que nós não venhamos cair na precipitação. Continuando, entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento das promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, verso 2. Que Deus abençoe, querido amigo, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, os seus projetos, seus sonhos. Que Deus abençoe, que Ele cumpra todas as promessas deles em tua vida. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Permitindo o Senhor, estaremos de volta na próxima lição. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Amém e amém.